Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma sabatina turística. Hoje o nosso convidado especial é o professor Uvinha, uma das grandes autoridades, ou talvez a mais importante autoridade brasileira em termos de lazer. E para sabatiná-los, nós temos o mestre Leandro Ribeiro da Silva, o doutor Matheus Vitor Tadiotto e o mestrando Alan Mison Wilson. Então, com certeza teremos momentos muito instigantes. E eu começo, Vinha, perguntando, para botar a bola em campo, lazer é uma questão de classe social? É diferencial de classe? Muito obrigado pela pergunta, professora Suzana. É um prazer estar aqui nessa sabatina turística e agradeço a todos os colegas, Matheus, Alan, Leandro, Felipe, que nos dão apoio nessa sabatina. Suzana, sua pergunta é muito importante e dialoga com um ponto bastante sensível com relação ao lazer, as barreiras de acesso ao lazer. A questão socioeconômica é, sim, muito importante no que diz respeito ao tema do lazer, mas não é impeditivo que as pessoas tenham acesso ao lazer. Nós tivemos recentemente, num grande congresso em São Paulo, justamente esse debate, quais são as barreiras de acesso ao lazer, sendo as socioeconômicas certamente as barreiras mais importantes em termos de análise. O que nos destaca que o lazer é, sim, uma atividade que pode apresentar barreiras para o seu usufruto de ordem econômica, social, mas não é um elemento impeditivo. As pessoas podem, sim, ter acesso ao lazer de uma forma totalmente gratuita, pública, e basta apenas uma participação ativa nessas atividades. Bom, professor, eu... pegando, então, esse gancho, né, da questão do lazer, eu gostaria de saber do senhor de onde vem o seu interesse enquanto pesquisador de pensar essas questões do lazer, né? Qual é o momento em que o lazer, enquanto objeto de estudo, entra na sua caminhada acadêmica? Matheus, obrigado pela pergunta, certamente muito interessante, dialoga com a minha formação acadêmica, mas também com a minha atividade profissional. Eu venho da área da educação física e meu interesse no estudo do turismo passa muito pelo estudo do lazer. Se nós pegarmos o estudo do lazer, mas em especial a profissão ligada ao lazer e à recreação no Brasil, nós vamos ver uma proximidade muito grande com a área da educação física. Isso não é realidade em todos os países, mas fortemente nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil. A profissão ligada à recreação em hotéis, acampamentos, centros esportivos, passa muito pela profissão da educação física. Então, Matheus, eu sou um profissional ligado ao lazer, trabalhando com recreação, né? E ao trabalhar com recreação, muito do meu tempo como profissional de educação física, atuando em hotéis principalmente, surgiu a necessidade de estudar a temática do lazer a partir da minha atividade profissional. Então, daí que veio o meu apego por essa área e a aproximação com o turismo certamente ganhou ainda mais força a partir dessa aproximação entre educação física e turismo pela especialidade do lazer. Dizem as más línguas que o pessoal da educação física não entende lazer que não envolva uma bola. O lazer na educação física vai além do futebol, do vôlei e outras atividades bolísticas? Certamente, Suzana. Pergunta absolutamente pertinente. E a gente tem discutido muito isso com os colegas da educação física para se pensar um lazer que não seja essencialmente físico-desportivo. Aproximando aí de uma das expressões do Geoffroy Dumazidier, nosso sociólogo aí, francês, que também tem uma veia brasileira muito significativa, né? Ou seja, pensar o lazer para além da dimensão físico-esportiva, pensar um lazer num aspecto social, num aspecto artístico, até mesmo intelectual, que extrapole a temática física-esportiva.
É evidente que na atuação do profissional de recreação, como foi dito anteriormente, e o profissional de educação física trabalhando com essa recreação e entretenimento em hotéis, é muito comum a atividade física ser relacionada ao profissional de educação física, aulas de hidroginástica, atividades com vôlei, futebol, mas seria muito reducionista pensar o lazer apenas na temática da atividade física. Tanto é, Suzana e colegas, que nós temos geralmente uma crítica muito forte com relação até mesmo às políticas públicas que promovem a atividade do lazer junto às comunidades, distribuindo quadras poliesportivas, sem ao menos questionar para as pessoas o que elas gostariam de atividades de lazer. Ninguém pergunta se queria uma biblioteca, se queria algum centro ligado a artes. É como se as pessoas estivessem destinadas no seu tempo livre a praticar futebol, handebol, voleibol, futsal, enfim. Ou seja, isso é uma forma reducionista de entender as atividades de lazer. Leandro? Aproveitando a primeira questão que a professora Suzana colocou sobre as barreiras do lazer, o professor Ricardo mencionou o Congresso Mundial de Lazer que aconteceu agora em 2018, promovido no Sesc Pinheiros. A minha pergunta é sobre essas duas primeiras edições que aconteceram do Congresso Mundial de Lazer aqui no Brasil. A primeira em 1998, que foi no Sesc Vila Mariana, e essa segunda edição que aconteceu mais recentemente, em 2018. Para o professor Ricardo, quais foram os principais avanços que aconteceram no âmbito da discussão do lazer, do ponto de vista acadêmico, nesse ato de 20 anos, entre 98 e 2018? Leandro, muito obrigado pela sua pergunta. Em 1998, eu estava nesse congresso, era um aluno de doutorado da Universidade de São Paulo em turismo, apresentando trabalho no congresso, e o tema ali daquele congresso era lazer numa sociedade globalizada. Foi um evento muito significativo pela primeira vez no Brasil e na América do Sul, e para mim ali, naquela expectativa como aluno de pós-graduação, foi um momento muito interessante, muito importante para poder, de alguma forma, me aproximar com aqueles expoentes que estavam ali no evento. Nós tínhamos professores brasileiros, o destaque para o Milton Santos, nosso saudoso Milton Santos, que estava no evento, entre outras celebridades, vamos dizer assim, dos estudos da geografia, da história, mas 20 anos depois, sediar um evento novamente, aí com a temática de barreiras de acesso ao lazer, foi algo muito importante, Leandro, muito significativo. Nesse evento de 2018, eu participei como presidente da comissão científica e tive a oportunidade, a partir dessa atuação, de ajudar a organizar essa parte de apresentação de trabalhos. Nós tivemos em 2018 1.000 participantes e 37 países presentes no Congresso Mundial de Lazer. Então, assim, nós vemos que nesse ato, como você falou, de 20 anos, nós tivemos um crescimento significativo em termos de estudos do lazer pelo mundo. E o Brasil sediar pela segunda vez esse evento, novamente em São Paulo, e com promoção do Sesc, foi algo bastante importante, bastante significativo. Boa noite, Suzana, Matheus, Felipe, Ricardo, Leandro. Professor Ricardo, Leandro, muito obrigado por estarem aqui conosco. Ricardo, você fez seu estágio de pós-doutorado na Griffith, na Austrália, e tem vínculo como orientador até hoje. O que a academia australiana aprende com a brasileira? E eu te pergunto como professor, pesquisador, gestor e como pessoa, que todas são, mas enfim, vamos lá. Alan, muito obrigado por sua pergunta, oportunidade para falar um pouquinho dessa parte da minha história que eu prezo muito. Depois de defender meu doutorado em 2003, eu viajei para a Austrália em 2004 para fazer o pós-doutorado. Eu já tinha ido para a Austrália 2 vezes, participando de várias atividades, e me interessei muito para ir para Brisbane, em especial para a Griffith University, pela ligação dos pesquisadores de lá com a temática do estudo do lazer associado ao turismo. Então, que eu tinha interesse, mesmo com a minha formação em educação física, eu já vinha me aproximando fortemente da temática do turismo,
O meu doutorado tinha sido feito na ECA USP, num tempo que a pós-graduação ainda estava localizada lá. Então, assim, eu tinha muito interesse, e a Griffith University ela me proporcionou esse momento, então, de permanecer durante um ano intercambiando informações do Brasil. Eu fui já com um pensamento muito claro que a ideia não era importar modelos, o modelo australiano a ser importado para a realidade brasileira. Ou seja, era no sentido de intercambiar ideias, de alguma forma, claro, aprender com os australianos, mas ao mesmo tempo, humildemente, ensinar algumas coisas, algumas experiências que a gente tinha passado por aqui também. Então, nesse sentido, eu fui muito bem recebido, e ao dizer que fui bem recebido, além da hospitalidade, é no sentido de as ideias foram muito bem recebidas. O interesse muito forte no sentido de aprender com o Brasil, de como se dava as questões ligadas à América do Sul, para além do Brasil. Um termo que tem sido cunhado mais recentemente, com grande ênfase, é o termo Global South, ou Sul Global. Então, nesse sentido, Brasil e Austrália estavam posicionados no hemisfério sul e conviviam da mesma situação, as vozes do sul global que deveriam ser ouvidas pelo norte global. A questão é que a Austrália é de origem, de colonização inglesa, e essa questão britânica, ou seja, o inglês como idioma, diferenciava muito da América do Sul, por exemplo, onde o português e o espanhol se situavam como idioma. Então, o interesse deles, Alana, no sentido de ver como é que se estudava o lazer numa realidade de sul global e com um idioma que não era do inglês. Então, isso despertou muito interesse por parte deles. Eu tive a oportunidade de permanecer o ano de 2004, de fazer pesquisas, e tenho contatos, como você disse muito bem, até hoje, orientando o programa de doutorado também da Griffith University. Professor, pegando esse gancho, de das vozes do hemisfério sul, eu diria, da ciência no hemisfério sul. Atualmente, o senhor tem um projeto de pesquisa sobre lazer no Brasil e as interfaces com o turismo, e eu gostaria de saber um pouco como é que... Porque, assim, o turismo é um campo de abordagens muito múltiplas, a gente tem dentro do nosso grande campo, pessoas interessadas no estudo do turismo, da hospitalidade, do lazer, e essas questões elas se convergem dentro dos estudos. Eu gostaria de saber como o senhor vê o espaço do lazer nesse campo nesse campo teórico, digamos, de disciplinas ocupadas em pensar o nosso tempo livre. Como é que o senhor vê? Eu quero dizer do ponto de vista de pesquisa mesmo, do ponto de vista teórico. É um espaço que foi conquistado, que está sendo conquistado, que ainda precisa ser muito explorado? Qual é o status do lazer dentro desse campo? Matheus, obrigado pela excelente pergunta e a oportunidade de falar um pouquinho mais da pesquisa. O entendimento é o lazer como especialidade e o turismo como área predominante. Se nós pegarmos, vamos nos aproximar do CNPq, onde nós temos a área predominante turismo, a área predominante educação física, vou pegar essas duas áreas predominantes, e o lazer como algo transversal, uma especialidade transversal passando por essas várias áreas predominantes do conhecimento. Nesse sentido, Matheus, se nós olharmos os grupos de pesquisa cadastrados no DGP do CNPq, no Diretório de Grupos de Pesquisa, nós vamos ver hoje mais de 300 grupos no Brasil que se consideram estudando o lazer, eles se declaram grupos que estudam o lazer. Se nós olharmos de onde são esses grupos, de quais áreas predominantes eles são, nós vamos ver uma predominância muito significativa da área de ciências da saúde, em especial da educação física. Não nos causa surpresa e dialoga com a questão anterior, que no que diz respeito a essa aproximação com a educação física a partir da profissão recreação, como a gente já tratou aqui. Mas, por outro lado, nós vemos um crescimento já significativo da área do turismo, das sociais aplicadas como grande área, mas em especial do turismo. Então, eu diria para você, Matheus, respondendo objetivamente, que
no meu entendimento, há muito para ser explorado ainda na área predominante turismo no que diz respeito às questões que envolvem o lazer, né? Nós temos aí ainda o lazer em desenvolvimento na temática do turismo. Se nós olharmos para as associações ligadas ao turismo no Brasil, se nós olharmos para os grupos de pesquisa em turismo, nós vemos ainda que existe um desenvolvimento dessa especialidade. Existe um interesse crescente, sem dúvida, mas ainda em desenvolvimento comparativamente com a área de ciências da saúde. Eu prezo muito por essa relação entre o lazer e turismo. Eu vejo que é algo que pode ser desenvolvido de uma forma, de uma grande desenvoltura, vamos dizer assim, olhando também algumas realidades internacionais, acompanhando associações internacionais, de como elas vêm valorizando o lazer a partir do turismo. Eu vejo uma profícua relação entre o lazer e o turismo em termos de pesquisa, como você muito bem colocou. E existe essa disputa por objeto, assim, professor? Eu pergunto no sentido, né, colocaste essa relação com o pessoal da educação física, né? É óbvio que como a gente tem na educação física até mesmo, né, uma organização de uma classe profissional, né, existe essa relação de disputa de campo mesmo, né, dessa autoridade de quem pode falar sobre o lazer, né? Quero dizer, existe essa conversa entre os profissionais da educação física no sentido de, poxa, envolve atividade física, então somos nós os profissionais responsáveis, né? E aí, voltando de novo para esse processo de talvez generalização ou redução do que seria o conceito de lazer. Excelente, Matheus. É bem isso, e na verdade existe um conselho de classe da educação física, o Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física, e existe certamente uma certa proteção corporativista em termos de profissão para o que faz o recreador, por exemplo, num hotel, num acampamento, com a parte da educação física. Então existe uma regulamentação nesse sentido. Eu, inclusive, já tive até a oportunidade de escrever destacando que essa profissão ligada à recreação não pode ficar circunscrita à educação física. Seria diminuir justamente a atividade de recreação numa amplitude que se espera ligar, inclusive, ao lazer, para além da atividade física e esportiva, pensando nas questões artísticas, turísticas, sociais. Então, nesse sentido, Matheus, sem dúvida, no que diz respeito à parte de prática da atividade física associada à recreação, existe uma certa proteção em termos aí de conselho de classe, mas a recreação não pode ficar reduzida somente a isso, né? Então, essa briga, vamos dizer assim, a gente não observa em termos de profissão, porque já está bastante claro, suficientemente claro, que a atividade do recreacionista, estou pegando essa atividade profissional em especial, não pode ficar reduzida a um conselho de classe de uma área ou de outra área. Eu queria retomar o início da pergunta do Matheus, que ele falou em atividade de tempo livre ou algo assim. Lazer é só tempo livre? E quem hoje em dia que a gente tem cada vez menos tempo livre, nós não temos lazer? Obrigado pela pergunta, Suzana. Lazer não se refere só à dimensão tempo. Lazer se refere à dimensão tempo, à dimensão atitude, à dimensão atividade. E o lazer depende muito da cultura onde ele está inserido, né? Muito recentemente, a gente tem recebido uma série de informações de um lazer que não se limita só ao Ocidente. Nós temos aí, a partir, inclusive, até de congressos que foram realizados na China, na Coreia do Sul. Nós tivemos a oportunidade de conhecer outras interfaces da ocorrência do lazer, muito além para essa simples impressão de que o lazer está restrito a um tempo liberado das obrigações, né? Nós entendemos que é uma forma superficial de entender o lazer, né? Na verdade, o lazer, se a gente pegar até mesmo alguns estudos norte-americanos, em especial nos Estados Unidos, nós vamos ver uma relação do lazer, Suzana, com o estado da mente, né? Então, assim, esse state of mind que eles colocam ligado ao lazer, ele extrapola as questões que envolvem tempo liberado de obrigações. Então, não, o lazer não se refere somente ao tempo livre. Reduzi-lo a um aspecto liberado das obrigações do trabalho é simplesmente reduzir a importância do lazer, que é uma esfera social tão importante como o trabalho. Então, nesse sentido, não entendo que seja
correto reduzir o lazer a tempo livre. Matheus, temos salvação. Não estamos perdidos para sempre. Leandro, por favor. Eu queria retomar um pouco da questão levantada pelo Alan, quando ele pergunta para o professor Ricardo a respeito do intercâmbio que ele realizou na Austrália, né? A gente sabe que existe um esforço das universidades brasileiras, em especial as universidades públicas, na internacionalização dos seus programas. E o professor Ricardo faz parte de 2 programas de pós-graduação na EASH-USP, e um deles o de turismo. E eu queria saber se ele destaca alguma ação, algum movimento para atrair estudantes estrangeiros de outros países para o programa, não só de pós-graduação de turismo, mas também se tiver outros exemplos de programas que estejam ligados à EASH ou estudos do lazer. Leandro, obrigado pela pergunta. Antes de falar da internacionalização, quero falar muito rapidamente da nacionalização. Eu vejo que é fundamental os programas, os centros de pesquisa terem a possibilidade de intercambiar informações. Eu fui convidado pela professora Suzana Gastal, numa certa oportunidade, para falar na Universidade de Caxias do Sul, junto ao programa de turismo, e foi uma das mais incríveis experiências, né? No sentido de falar do que nós fazíamos na USP, mas também de aprender o que tradicionalmente, num programa mais antigo que o da USP, aprender com eles o que vinha sendo feito por lá. Então, assim, a nacionalização é tão importante quanto a internacionalização. Muito se fala da internacionalização, mas eu gostaria de deixar o recado de fortalecer as relações nacionais, porque elas também podem fortalecer as relações internacionais, verificando todos esses intercâmbios que são realizados. E aqui no nosso programa em especial, eu tenho me envolvido com um programa que nós chamamos de Centro de Excelência em Estudos do Lazer. Nós temos 7 centros de excelência que são credenciados pela Organização Mundial de Lazer, e um deles é aqui na Universidade de São Paulo. Eu venho coordenando esse Centro de Excelência em Estudos do Lazer. A ideia é poder oferecer a possibilidade de enviar alunos para o exterior, em especial para esses centros. 2 estão no Canadá, um na Holanda, outro na Hungria, Nova Zelândia, enfim, China. Mas, ao mesmo tempo, receber esses alunos por aqui, Leandro. Então, nesse sentido, uma necessária contrapartida. Hoje nós enviamos muitos alunos para o exterior. O nosso desafio é receber com qualidade esses alunos. E uma barreira muito importante que se coloca ao receber alunos do exterior é a língua que nós oferecemos às nossas aulas, em português. Os alunos têm muita dificuldade para entender o nosso idioma. Então, nesse sentido, Leandro, professora Suzana e colegas, nós temos procurado oferecer, no nível de pós-graduação, disciplinas 100% em língua inglesa. A ideia não é nos render a um certo neocolonialismo, como se fala, ou oferecer o inglês ao invés da nossa língua materna, o português. A ideia é possibilitar que os alunos estrangeiros compreendam, eles entendam as nossas aulas, os nossos conteúdos. Eu já tive a oportunidade, Leandro, de oferecer por 2 vezes a disciplina Lazer, Cultura e Sociedade integralmente em língua inglesa. E a maior parte dos meus alunos eram brasileiros, que queriam experimentar uma aula em língua inglesa e poder apresentar seus trabalhos em língua inglesa. E os resultados foram muito satisfatórios. Então, assim, é algo, você sair da zona de conforto, tentar fazer uma aula no idioma que não é o seu, trazer literatura num outro idioma, mas é um esforço que outros países que não são de língua inglesa têm feito também. Imaginem vocês estudar na China em mandarim ou cantonês. Seria algo inimaginável. Da mesma forma que na Alemanha, o alemão, e assim por diante. Então, a língua inglesa acaba sendo um motor muito importante de internacionalização. Então, nesse sentido, Leandro, eu coloco essa experiência que eu considero bastante positiva. Professor, obrigado. Suzana, vou fazer um comentário, uma percepção, na verdade, e uma pergunta a seguir. Pensando no orfianismo, a gente entender uma língua para tentar se aproximar do que poderia ser os sentimentos daquelas pessoas que falam a outra língua, seria interessante o contrário também, que às vezes um esforço do estrangeiro, e alguns países têm esse esforço,
A gente teve a oportunidade de conversar numa aula da professora Suzana, com uma colega que ela é chinesa, né? E ela dá aula de mandarim no Brasil. E ela comentou que ela estudava o português porque ninguém falava. E como a língua não era próxima de outras línguas, ela não tinha referências de conexões. Então, para ela, é como se não tivesse dificuldade de aprender outras línguas, né? E daquela aula eu saí refletindo, por trabalhar, enfim, em preparar conteúdos para que as aulas sejam dadas em inglês, por que não aprender o nosso português, né? Que o estrangeiro, quando vem para cá, entrar num programa de português para tentar se aproximar do como a gente sente e pensa. Apesar que é impossível, eu acredito que seja impossível descobrirmos exatamente os efeitos de sentido, né? Mas, enfim, é uma aproximação. E, professor, obrigado, tá? Pela visão, pela sinceridade. E eu queria te perguntar, o lazer na realidade virtual, que teorias que o senhor trabalha para abordar isso? Eu vi pelo teu currículo que você também vai para teorias de gestão, e aí a gente começa a falar da parte econômica, né, criptomoeda, espaço virtual, né, enfim, vamos para essa área. O que o senhor tem para falar? Lazer na realidade virtual. Perfeito. Alan, muito obrigado pela sua pergunta. Só me permita muito rapidamente ainda falar da questão do idioma. Eu concordo, e pela experiência, não só dando aulas e aproximando aí da questão da língua inglesa, mas eu fui presidente da Comissão de Internacionalização aqui da minha unidade na USP por um bom tempo. Eu sempre vejo interesse, quase sempre interesse, do estrangeiro aprender o nosso idioma. É que a experiência da aula ela é muito curta, né? Então, assim, o aprendizado do português fica praticamente inviável no espaço tão curto de tempo. Mas até mesmo na nossa universidade, imagino que na de vocês também, os alunos estrangeiros, se eles quiserem, eles têm a oportunidade de aprender o português a partir, aí, inclusive, de oferta de cursos de difusão nesse idioma. Então, você tem toda a razão. Dar essa oportunidade no nosso idioma é fundamental. E quase sempre os estrangeiros eles querem aprender as principais expressões, inclusive aprender a fazer leitura de material em língua portuguesa, né? E com relação à questão virtual, obrigado, Ana, pela sua pergunta. Eu tenho me interessado tanto nesse tema ultimamente, e eu vejo o lazer se aproximando fortemente, o estudo do lazer fortemente dessa temática, pelas questões que envolvem também o entretenimento. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco a questão da realidade aumentada, os aspectos virtuais, e agora, mais recentemente, Alan, estou muito envolvido com o metaverso, e acabei me envolvendo com o metaverso por um projeto muito interessante da Universidade de São Paulo, porque colegas da Escola Politécnica, da área de engenharia, estão liderando um projeto onde a USP comprou terras virtuais. E essa compra das terras virtuais, a partir dos NFTs, e a USP teve todo um processo ligado a isso. A ideia é criar uma réplica da cidade universitária no metaverso. E a partir dessa réplica, eu tenho me interessado especialmente para verificar os espaços de lazer da cidade universitária também no metaverso. Então, é algo que eu, como pesquisador, tenho me envolvido também. Sempre o lazer como experiência central. E aí, no caso, essa virtualidade presente. Então, Alan, você descreve de uma forma bastante correta. No aspecto da gestão é que eu tenho me aproximado. Eu tenho verificado, Alan, também a produção sobre lazer e metaverso, e é praticamente incipiente. Na realidade internacional, a gente encontra um ou outro artigo publicado. Então, acho que esse é um nicho muito interessante. Eu quero tentar contribuir com a temática ligada à Universidade de São Paulo. Então, é algo que está acontecendo nesse momento. Mas, sem querer me alongar nesse assunto, e professora Suzana e colegas, o que me chamou muita atenção uma certa vez, olhando pela janela aqui da minha sala na Universidade de São Paulo, eu estava orientando 2 alunos de graduação e vi uma série de pessoas andando com o celular na mão, praticamente pareciam zumbis aí andando pela universidade. Eu falei, mas o que é isso? O que está acontecendo com essas pessoas? E a minha aluna falou, professor, eles estão coletando pokémons aqui na nossa unidade. Eu falei, Pokémon? Mas como assim? Né? Eu falei, professor, aqui é um dos principais Pokestops. A gente tem aqui um dos lugares mais férteis para colecionar ou para coletar Pokémon.
Bom, aquilo, professora Suzana e colegas, me despertou de uma tal maneira, eu falei, não, a gente tem que estudar isso e entender a nossa unidade da USP como um lugar para caçar pokémons. A partir daí, fizemos uma pesquisa, produzimos um artigo e a revista Hospitalidade tinha um número especial que a professora Beth Wada estava organizando sobre realidade aumentada e realidade virtual e publicamos a experiência da nossa unidade coletando Pokémons Go na unidade. Ou seja, algo que me chamou a atenção, eu jogo videogame desde a minha época da infância, mas confesso para você que essa questão de usar o celular como realidade virtual, realidade aumentada, me despertou a partir justamente dessa pesquisa, Alan. Aí agora, a partir dessa, que a USP comprou terras no metaverso, nós vamos ter o MST do metaverso também. Pois é, professora, excelente pergunta. Não sei, é tudo muito novo, né? Mas, professora Suzana, acho que é tão importante dizer que eu me sinto tão animado em poder estar numa mesa de reunião com colegas da engenharia de produção, colegas da engenharia mecatrônica. Então, assim, isso é o rico que eu considero da área do lazer, essa transversalidade nas áreas é algo que me motiva muito para não ficar fechado apenas na caixa que a gente se sente confortável, né? Então, isso do metaverso tem sido muito interessante. Eu queria retomar também a questão, novamente, da exclusão, e nas minhas poucas aproximações na área do lazer, não foram muitas, principalmente um pouco no pós-doc, em Portugal, e o que apareceu lá, como eu vejo aqui, que um dos grandes problemas da exclusão é a mobilidade, é o preço, o valor do transporte, né? E como tu tens estudado também questão urbana, eu gostaria de ver essa costura, né, a questão urbana, a mobilidade urbana e barreiras ao lazer, então, por esse custo, e que está cada vez maior, né, no nosso orçamento, o que nós alocamos para deslocamento e transporte. Tá? Então, quer dizer, significa que teríamos cada vez menos lazer, né, mesmo classe média, pessoas como nós, né, que não são pobres, não são ricas e estão ali espremidas no meio termo. Sim, Suzana, muito obrigado pela pergunta. Me faz refletir, dando um exemplo da cidade que eu falo agora, na cidade de São Paulo, em especial na região que eu estou agora, na zona leste de São Paulo. Se nós considerarmos São Paulo com mais de 12 milhões de habitantes, e se nós considerarmos a região da zona leste, de onde eu falo agora, com 4,5 milhões de habitantes, é uma região densamente povoada, e se nós imaginarmos e verificarmos, professora Suzana, os equipamentos de lazer que nós temos distribuído na cidade de São Paulo, se nós cruzarmos os equipamentos de lazer com a cidade de São Paulo, vamos ver uma distribuição absolutamente desigual de equipamentos de lazer. E por que eu falo isso relacionado ao transporte? Porque nós temos, não raras pessoas viajando, vamos dizer assim, no sentido de transporte, da zona leste de São Paulo para a região central, a região oeste de São Paulo, para poder justamente frequentar esses equipamentos e espaços de lazer. Ou seja, uma zona densamente povoada da cidade de São Paulo poderia receber equipamentos de lazer para evitar esse transporte. E o transporte aparece sim como uma importante barreira de acesso, porque as pessoas acabam tendo que viajar para outras regiões da cidade de São Paulo, tem um custo para isso muitas vezes, né? E isso acaba sendo um fator impeditivo. Esse elemento, professora Suzana, é muito pertinente e foi estudado, inclusive, no nosso Congresso Mundial de Lazer, né? E é uma questão que não se coloca só numa cidade como São Paulo, mas tem sido um problema em grandes cidades. Eu lembro de estudos, por exemplo, de Londres, de Nova York, onde nós temos também essa centralização de equipamentos de lazer e de como eles estão muito mal distribuídos numa cidade que é densamente povoada. O caso de São Paulo é bastante flagrante de como nós temos o transporte como um elemento importante de barreira de acesso ao lazer às classes mais pobres. Leandro? Eu queria aproveitar a pergunta da professora Suzana e destacar aqui que a
a USP no Campus Leste foi inaugurada em 2005 e o professor Ricardo faz parte desse projeto desde a inauguração, à época como professor da graduação em Lazer e Turismo e atualmente como diretor. E eu queria saber do professor Ricardo qual a contribuição que a USP hoje, tendo esse campus na Zona Leste, que, como ele bem destacou, é uma das regiões mais populosas da cidade de São Paulo, mas com uma carência na oferta de ações e espaços voltados para o lazer, também pode contribuir para um cenário a fim de melhorar essa situação, esse contexto, para a promoção do lazer como um direito social para parte dessa população que muitas vezes se coloca aí se coloca não, mas que está à margem, né, da promoção de uma oferta mais substancial na cidade de São Paulo, que muitas vezes está concentrada na região central ou na zona sul, na zona oeste da cidade. Leandro, obrigado pela pergunta. O Leandro faz parte da primeira turma formada em Lazer e Turismo da Universidade de São Paulo. E nós temos aí, então, a oferta desse curso desde 2005. Lazer e Turismo é uma das nossas 11 graduações oferecidas aqui nesse campus da Universidade de São Paulo. Eu vejo, Leandro, uma excelente oportunidade de oferecer uma graduação em Lazer e Turismo numa unidade na Zona Leste de São Paulo, mas a gente tem deixado claro que o fato de nós estarmos na Zona Leste, nós não vamos resolver os problemas da Zona Leste em nenhuma das áreas, né? Quando nós temos um campus da USP, pode sugerir que os experts teóricos vão criar soluções das mais variadas para os problemas da comunidade, seja do entorno, seja dessa região densamente povoada. E eu não vejo dessa forma, né? O que eu vejo é uma grande oportunidade da porosidade necessária dos muros aí da universidade com a sociedade. Então, assim, é permitir que a sociedade tenha a oportunidade de conhecer o que a universidade faz, numa região densamente povoada, ter a oportunidade da comunidade estar presente no nosso campus, de participar dos cursos gratuitos de difusão, participar dos cursos, por exemplo, ligados à terceira idade, de incentivo à formação de políticas públicas, ou seja, criar um senso crítico e necessário na população a partir da oferta e da frequência de cursos aqui. Ao mesmo tempo, estimular os alunos da universidade a visitar as cercanias do campus, a conversar com os líderes da comunidade, ter o entendimento de como as pessoas, no caso aí do lazer, usufruem das suas atividades do lazer, mesmo com todas as barreiras que a professora Suzana, por exemplo, trouxe aqui. Ou seja, as pessoas têm a oportunidade de mostrar uma forma muito interessante, muito autêntica dessas práticas de atividades de lazer, o que é importante para o aluno e aluna da Universidade de São Paulo interagir. Então, é nesse sentido, Leandro. Não é de salvar os problemas da comunidade, como os detentores do conhecimento que chegam numa população muito, vamos dizer assim, expressiva, mas aprender com essa população, ter a oportunidade de trazê-los para dentro da universidade. O tempo, a Sapucaí é grande, o tempo ruge, né? Matheus, a última pergunta. Bom, professor, eu acompanhando um pouco das suas publicações, enfim, o seu último artigo, inclusive, é sobre a redução da atividade física durante a pandemia, né? Não podia deixar de tocar, pelo menos brevemente, nesse assunto, ainda que, né, no final da nossa conversa, mas eu gostaria de saber, assim, como o senhor vê essa mudança de dinâmica do lazer mesmo, como um todo, né, nesse momento de pandemia em que, de uma certa forma, a gente precisou ainda até expandir muito mais esse processo de fruição de tempo, enfim, através de uma tela, né, indo mais para a virtualidade, saindo menos de casa, enfim, né, encontrando as pessoas de uma forma não presencial e, em muitos casos, ainda mantendo esse tipo de distanciamento.
Como o senhor vê essa adaptação do lazer numa sociedade de uma realidade de pandemia, né? Matheus, muito obrigado. A gente não pode ignorar o fato que, enquanto nós conversamos aqui, mais 670 mil pessoas morreram por Covid-19 no Brasil. Então, minha solidariedade aos parentes, amigos dessas pessoas, né? O destaque aí com a atividade do lazer ligada à pandemia foi uma oportunidade, inclusive, para procurar entender de como as restrições impostas pelo lockdown em algumas localidades, pela quarentena em outros, né? Fizeram com que as pessoas tivessem que adaptar as suas atividades ligadas aí, né, a gestão do tempo, né, e também as oportunidades que até então se tinha fora do ambiente doméstico e se reduziram no ambiente doméstico. E nesse sentido, Matheus, uma das pesquisas que eu queria ressaltar rapidamente aqui, eu participei de uma pesquisa com 11 países e 13 mil pessoas, sendo que 1.500 foram abordadas aqui no Brasil. Nós lideramos essa pesquisa pela USP, com a colaboração da Unifesp, que é a nossa Universidade Federal do Estado de São Paulo, e nós identificamos no grupo que nós pesquisamos, Matheus, que os brasileiros, entre os 11 países, é o que mais sofreram de ansiedade e depressão, comparativamente aos que foram entrevistados em outros países. E muito dessa ansiedade e depressão se relacionava ao que se convencionou chamar de coronafobia, ou uma certa fobia ao coronavírus, né? Essa ideia que é colocada justamente de incertezas com relação ao que viria depois, né? A questão da saúde pública, a falta de informações de como se comportava o Covid e tudo mais. Então, assim, isso influenciou diretamente no hábito dessas pessoas também ligadas às atividades de lazer, que se circunscreveram apenas no ambiente doméstico, né? Então, as pessoas apresentaram muitas dificuldades nesse sentido. E a partir do momento que voltou, né, a possibilidade de ter atividades outdoor, ainda que toda a segurança necessária, a gente percebe, Matheus, de como é importante as atividades de lazer para além do ambiente doméstico. Então, Matheus, só queria ressaltar que isso não é a realidade do Brasil. A gente pode dizer, em termos de pesquisa, que foi uma realidade encontrada nos 11 países abordados. A realidade que nós vimos é um tanto diferenciada de Brasil com Singapura, por exemplo, né? Que, claro, não dá para comparar um país da dimensão do Brasil com Singapura. Mas, por outro lado, o nível de informação da população e a desinformação da nossa população, principalmente nos estágios iniciais da Covid, foram essenciais para colaborar com esse estado de fobia ao coronavírus. Isso teve uma relação direta também com as atividades de lazer, que, como você muito bem colocou, passaram a se colocar muito mais no ambiente doméstico, restritas à família, e onde o virtual ganhou uma força absolutamente significativa. Bem, ótimos momentos, ótimas perguntas, ótimas respostas. Eu quero agradecer, então, mais uma vez ao professor Ricardo Vinha pela sua disponibilidade de estar conosco. Agradecer também ao Leandro Ribeiro da Silva, que veio aqui, ao Matheus e ao Alan, da nossa equipe, e ao Felipe Zaltron de Sá, que esteve no backstage, nos assessorando por aqui. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima sabatina. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadioto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.